de fazer o curso de jornalismo de dados todo, quem fez o curso de jornalismo de dados inteiro foi a Thaís Contarim. Vamos lá? Vamos nessa. Gravando. Cíntia, pergunta do Gabriel Castro. Por que o jornalismo de dados tem se tornado tão importante na contemporaneidade? Bom, o jornalismo de dados, ele é importante porque ele é uma forma excelente de cruzamento de dados, de informações, de planilhas, de relatórios, de pesquisas, que antes eram difíceis de ser interpretados. E hoje, com as ferramentas da tecnologia, o jornalismo de dados só tem a crescer e a avançar. João Vitor perguntou assim, por que o jornalismo de dados, o que ele diferencia ele do restante do jornalismo? Bom, primeiro você tem que gostar de matemática, né? Tem que gostar de matemática, gostar de planilhas, de Excel, por exemplo. Existem outros programas também que cruzam dados. Existem ferramentas que buscam informações dentro de sites. Tem que gostar de estudar, porque você vai mexer com internet profunda também. Internet profunda não é fácil de manusear, então você tem que ter um certo conhecimento de informática. Então, hoje o jornalismo investigativo, seja ele policial ou não, investigação de dados na economia, investigação de dados na política, eles vão utilizar essa ferramenta que ela é excelente e ela está aí disponível. É a gente que tem que descobrir, tem que estudar. A Amanda perguntou, para você falar um pouco mesmo de como era feita essa coleta de dados antigamente. Nossa. E como essas novas tecnologias ajudaram nessa questão. Bom, olha só, antigamente eu falo de jornalismo feito a lenha, né? Porque a gente pegava planilhas e pesquisas impressas, riscava as informações, marcava com marca-texto as informações que eram mais interessantes, comparava aquelas informações com informações de outros relatórios impressos, para depois cruzar no papel mesmo os dados. Hoje em dia, programas fazem isso para você sozinho. É só você saber lançar e saber utilizar as ferramentas. Então, melhorou demais em relação ao que era no passado. Está muito melhor. Outra pergunta da Amanda. Quais são os benefícios que o jornalismo de dados traz para o jornalista e principalmente para o público, para o leitor? Transparência. Porque relatórios, principalmente relatórios da área de economia, de empresas, por exemplo, são relatórios muito indigestos, são difíceis de analisar, são difíceis de interpretar. Então, com o jornalismo de dados, você torna as informações transparentes, principalmente porque você consegue fazer com que essas informações sejam melhor entendidas pelo público. Então, para o público, a transparência em mostrar, em expor os dados, em publicar os dados, ficou muito melhor. E é importante a gente falar que os dados não são só dados numéricos, não. São dados estatísticos, são dados sociais, são índices de desenvolvimento humano, por exemplo, que você faz comparações ao longo do tempo. Hoje a tecnologia ajudou demais, vai só ajudar porque como existe uma parcela dos jornalistas do país e do exterior já se especializando nessa área, o futuro é que nós tenhamos ferramentas mais fáceis de cruzamento de dados do que nós temos hoje. E a Lila entrou nesse aspecto. Como o jornalismo de dados pode auxiliar na produção de um conteúdo mais especializado? De muitas formas. Aliás, todo conteúdo mais interpretativo, todas as grandes reportagens podem ser auxiliadas com jornalismo de dados. E devem ser auxiliadas, porque é uma forma excelente de você fazer análise de informações que são trabalhosas, que são difíceis de serem interpretadas. Então é bem legal isso. E qual que é o impacto da disseminação de falsos dados na internet, nas redes sociais, tanto para os internautas quanto para as instituições, já que o conteúdo muitas vezes é criado por pessoas comuns que não sabem interpretar corretamente essas tais informações? Aí isso é interessante e fundamental. Por quê? O modo de apuração do jornalismo não mudou. Você tem que procurar fontes fidedignas, onde você encontra informações que são endossadas por uma instituição,
por uma fonte que tem o estatuto de fonte para depois analisar. Se você pega uma planilha de dados, de informações que você não sabe de como é que foi feita, como é que foi produzida, e vai transformar isso em reportagem, você já começou o erro no início do processo, que é na busca das informações. Então você acha que pode ser um perigo, tipo assim, uma operação não especializada, não feita por um profissional da comunicação, trazer prejuízo para internautas, para instituições? Acho sim, porque não são poucos os cursos que nós temos por aí agora de jornalismo de dados. É uma área especializada do jornalismo. O jornalista tem que estudar para saber fazer da melhor forma, e o intérprete da vida cotidiana, da contemporaneidade, a pessoa que cruza as informações e interpreta para a gente é o jornalista. Pessoas comuns podem tentar fazer até com boa fé, mas o resultado pode ser desastroso. A Drica perguntou assim, se o jornalismo de dados é o meio mais eficiente de se checar informações para uma grande matéria. É o meio mais eficiente, porque você tem a segurança de que você não cometeu erros no cruzamento de informações. Mas no caso de uma grande reportagem, qual que é a diferença de pegar um dado para uma reportagem assim, uma coisa mais pequena, uma matéria, e para uma grande reportagem? Bom, a pequena reportagem, se bem que reportagem a gente não pode chamar ela de pequena, porque reportagem gera um grande esforço de trabalho, né, por parte do jornalista. Depende da natureza desses dados, da complexidade desses dados, da profundidade desses dados, e se eles são dados que foram soltados só aqui no momento, ou se existem mais informações que precisam ser buscadas. Então dá mais trabalho para uma grande reportagem quando você tem, por exemplo, informações como a Lava Jato, como quem deu dinheiro para quem. Hoje em dia tem o site do Portal da Transparência, você pode ir em vários locais e pegar informações, por exemplo, de doação de campanha eleitoral. E isso é trabalhoso, porque você vai, a empresa X doou tanto para a campanha de fulano, para cicrano, para beltrano. Você tem que a evolução, por exemplo, das doações de campanha, você precisa ver isso normalmente para uma grande reportagem, porque precisa de fôlego, né? Pequenas reportagens não exigem tanta análise de dados mais robustos, vamos dizer assim. A Júlia perguntou assim, qual que é a importância de um profissional com entendimento no jornalismo de dados para o panorama sociopolítico do nosso país atualmente? Principalmente na área política, é a forma mais eficiente de você tornar transparentes os dados que estão lá enfiados dentro de um site, num lugar bem difícil de difícil acesso. Então, para a população entender qual que é a jogada política, qual é a jogada das pessoas aí no meio social e político, dentro dessa suposta democracia que nós vivemos, é imprescindível o jornalismo de dados. Tanto fora do contexto político, em outros contextos econômicos, até culturais, esportivos, como o jornalismo de dados pode auxiliar? Como que é essa relação? Principalmente comparando informações. Na comparação de informações, por exemplo, numa cidade do tamanho de Uberaba, quantos eventos culturais voltados para a terceira idade existem do ano tal ao ano tal? Você pode fazer uma planilha em informações e infográficos com esses dados, mostrando a evolução de políticas culturais ou a redução de políticas culturais voltadas para determinadas idades. Então você pode usar em qualquer área, não é só no jornalismo investigativo, voltado para a polícia, ou para política, ou para a economia. Você pode usar na cultura, você pode usar no esporte, você pode usar em todas as áreas. E o Rafael Gerassi perguntou assim, os dados podem ser usados como uma fonte oficial de alguma informação? Devem ser fonte oficial. Você tem que pegar qualquer planilha, qualquer relatório, ele tem que estar endossado por alguma instituição ou alguém que se responsabilize por ele e mostre como é que eles foram levantados. A partir desses dados, você vai elaborar, como eu já disse antes, infográficos e apresentações mais simples para as pessoas entenderem.
outra pergunta do Geraci, quais são as dificuldades de se trabalhar com a interpretação desses dados e quais são as facilidades? Bom, eu sinto muito em falar, mas facilidade não tem nenhuma não, é só dificuldade por enquanto. Para a minha idade, eu que já estou mais velha, eu sinto uma extrema dificuldade de trabalhar com determinadas ferramentas dentro da internet. Mas para vocês jovens que já estão mais dentro da tecnologia, a tecnologia já faz parte do cotidiano de vocês, há facilidades, porque vocês não vão ter que fazer a coisa no canetão, no papel e caneta e lápis. Vocês vão ter ferramentas, tem ferramentas já para acompanhar informações. Vocês têm, por exemplo, programas que seguem determinadas publicações. Por exemplo, eu posso pesquisar o que você publica sobre tal assunto em tal rede social, e tudo que você publicar sobre aquele assunto vem para mim por e-mail. Então, hoje em dia, você tem como cercar as informações de todas as formas. Então, isso é uma facilidade. A dificuldade é aprender como fazer isso. Hoje, o jornalista que quer realmente entrar em qualquer área, jornalista de qualquer área especializada, seja do esporte, da cultura, da política, da educação, da economia, qualquer área, se ele souber pelo menos a base do jornalismo de dados, ele vai se tornar um profissional diferenciado no mercado, com certeza. Então a gente pode dizer que o jornalista ele é difícil, mas é uma boa fonte de informação, e que o leitor ganha muito mais do que isso do que era antigamente. O leitor ganha muito mais, mas o jornalista ganha ferramentas muito mais eficientes do que a gente tinha 20, 30 anos atrás, certeza. Cíntia, você agora falando um pouco mais sobre a área acadêmica, você é uma professora de jornalismo há muitos anos, você ministra uma disciplina chamada Técnicas de Reportagem, Entrevista e Pesquisa Jornalística, e dentro dessa disciplina tem um módulo chamado Jornalismo de Dados. Eu queria saber como que você busca passar para os seus alunos a importância desse tipo de jornalismo. Bom, eu faço em forma de alerta, né? Na verdade, eu começo com reportagem auxiliada por computador, que é uma parte do livro do professor Nilson Lage, Técnicas de Reportagem e Entrevista Jornalística, e vou para... Aí chego em jornalismo, nos conceitos de jornalismo de dados, porque jornalismo de dados deveria ser uma disciplina separada dentro das novas grades curriculares do jornalismo. Deveria haver uma disciplina dessa área. Eu acredito que para o futuro, nos próximos anos, os cursos de jornalismo vão ter que se reformular e colocar uma matéria específica para essa área. Então, o que eu faço na técnica de reportagem, que é uma matéria do segundo período, é alertar vocês que existem outras formas de você cruzar informações, de levantar informações, e que você precisa... o jornalista que vai ter um diferencial é aquele que vai estudar essa área. Mesmo que ele goste de qualquer área do jornalismo, qualquer meio jornalístico, ele gosta de rádio, TV, internet, o que for, o jornalismo de dados vai auxiliá-lo em qualquer área que ele for trabalhar. Como que você vê essa maturidade dos alunos com essa nova realidade? Vocês acham que ele tem uma maturidade, que ele tem essa malícia de pesquisar? Como que você faz essa análise? Olha, por enquanto eu acho que o pessoal não acordou para a importância do jornalismo de dados, não. Pra você ter ideia, a última turma que se formou agora em 2016, eles tiveram a matéria no segundo período, ou seja, quase 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás. Eu já alertava a turma sobre a questão do jornalismo de dados. Só uma aluna dessa turma fez um curso internacional de jornalismo de dados, e agora ela está lá na Alemanha, sendo correspondente no jornal alemão. Não é à toa, porque a pessoa gosta de estudar e vai, faz e procura. Mas a pessoa também tem que ter afinidade com esse tipo de ferramenta, porque ela é algumas ferramentas são bem difíceis de usar. Então você acredita que a pessoa tem que saber o básico, mas pelo menos maior. O básico. E a habilidade maior você desenvolve quando você vê a necessidade de ter aquela ferramenta de trabalho. Então, assim, antigamente ferramenta de trabalho era gravador, bloco e caneta. Hoje, ferramenta de trabalho é o computador. E o computador tem muitas coisas que são subutilizadas pela maior parte dos jornalistas. As ferramentas de jornalismo de dados são mais um arsenal
à disposição dos jornalistas que está sendo mal utilizado. Eu espero que daqui para frente as turmas de jornalismo que estão vindo, cada um busque essa formação complementar, porque uma formação especializada já para pós-graduação, a graduação dá para a gente dar uma alertada, mas não dá para a gente dar um curso de jornalismo de dados. E para quem está vendo esse vídeo agora, qual que é a mensagem que você deixa assim, com essa nova ferramenta que a gente tem com o jornalismo de dados, como que você dá essa dica para utilizarem melhor ela, para manusear melhor ela e para fazer uma boa fluidez na informação? Procure simplesmente um curso de jornalismo de dados que tiver à sua disposição. Existem cursos gratuitos, o Centro Knight do Jornalismo das Américas, que é ligado à Universidade do Texas, todo ano oferece esse curso gratuitamente. Então procure fazer cursos para você entender como é que funciona essa área, se inteirar dela melhor e usá-la no seu dia a dia. E assim fazer do jornalismo de dados uma ferramenta a mais adicional para uma boa informação. Exatamente. Cíntia, obrigado pela participação aqui no nosso trabalho. Obrigada. Agradeço.